Então, há muitos anos a gente vem estudando assim, né? E eu venho pensando, né? No fundo, eu vejo que o salmista vira e mexe, ele diz isso, né? Que coisa admirável é o ser humano, as descobertas que ele faz. Agora, quem crê em Deus, que segue o caminho da justiça de Deus, né? Como ele se põe aí dentro, né? Nós temos que dialogar com as questões que estão aí. E aí eu queria ler um outro texto para vocês, que eu acho muito interessante, de outro teólogo, né? Que é João Calvino. Calvino tem coisas muito interessantes. Esse é um livro de um teólogo americano chamado Alister McGrath. Ele é biólogo, né? Atualmente é professor em Cambridge. Quer dizer, são podrões esses caras, né? E ele gasta o livro Fundamentos do Diálogo entre Ciência e Religião, né? Alister McGrath, né? E ele traz um texto aqui de João Calvino que eu acho admirável. Eu queria ler para vocês. Eu vou ler o que McAllister escreve, né? Ele diz assim, teologicamente, diante desses fatos novos que nos surpreendem, venham da ciência, venham da história, né? Venham de onde vierem, a gente se volta para a Escritura a um modo literal, em geral fundamentalista de interpretar, a um modo mais alegórico, e ele diz a um terceiro modo, que em inglês ele chama de acomodação. Quer dizer, eu olho o fato novo levantado pela ciência, tá? essa experiência que aconteceu ontem, tá? Que é importante, e aí ao invés de fazer como Dawkins, dizer Deus não existe, eu digo, não, como fica essa revelação de Deus? Né? Então isso ele chama modo de acomodação. Vejam que frase interessante, né? O que Calvino diz diante das descobertas, sobretudo da astronomia. Isso é depois de Kepler, né? É anterior a Newton, né? Que dá uma virada aí que eu vou tocar rapidamente, né? E pega muito o caso Galileu. O caso Galileu. Então Calvino escreve assim: para que ninguém fosse excluído dos meios designados para a obtenção da felicidade, quis Deus não apenas incutir em nossa mente as sementes da religião da qual já falamos, mas tornar conhecida a sua perfeição na estrutura inteira do universo. Quer dizer, o universo todo proclama a beleza e a grandeza de Deus. Essa é a ideia bíblica. De tal maneira que não pudéssemos abrir nossos olhos sem observá-lo imediatamente, sem observar Deus agindo, né? Para exibir sua imensa sabedoria, tanto os céus como a terra nos oferecem inúmeras provas, não apenas as mais avançadas provas com as quais a astronomia, a medicina e todas as outras ciências naturais se propõem ilustrar, mas as que se impõem à atenção mesmo do mais analfabeto camponês que não consegue abrir seus olhos sem contemplá-las. Isso é muito interessante. O sábio é o cientista, ele diz, pode ser se ele tiver sabedoria, mas o analfabeto, o camponês analfabeto, às vezes percebe melhor essa presença de Deus do que o cientista que teria mais razões para se maravilhar, né? Então eu acho que essa frase, vocês é que conhecem Calvino, não conheço, né? Que está na Confessio Belga, né? Que é uma das confissões que os calvinistas elaboraram em 1561, né? Eu acho muito interessante, porque ele já está se perguntando qual a relação da ciência com a teologia e da teologia cristã com a ciência. A questão é essa. Bom, agora,
Eu noto, né, eu conheço bem a teologia católica, né, mas eu estudei teologia na Alemanha, né, 4 anos. Fiquei lá fazendo só teologia e eu fiz muitos cursos na faculdade de teologia na Universidade de Bonn. Há 3 faculdades de teologia: a católica, que é a mais antiga, a luterana e a dos novos católicos, que é uma dissidência da Igreja Católica que surgiu em meados do século XIX, liderada por um professor dessa universidade, né? Então, eu ouvi bastante sobre teologia protestante numa fase muito difícil, que foi depois das 2 guerras mundiais, né? Que geraram uma série de perguntas a respeito dos fatos históricos. É um absurdo da guerra: 50 milhões de mortos, 6 milhões de judeus massacrados, né? Onde fica Deus em tudo isso? Os judeus se perguntavam, nós cristãos nos perguntavam. Aí surgem várias teologias que conhecem a tradição toda, mas se põem diante da nova situação, né, gerada pelos fatos históricos de meados do século XX, né? E então, eu olhando assim, eu vejo como que 3 posições teológicas de fundo que eu gostaria de mostrar para vocês, né? A primeira, a do século XIX sobretudo, a gente chama de teologia liberal. O grande nome aí que a gente estudava muito é o teólogo luterano Adolf von Harnack, né? E eles trabalham muito em cima da Bíblia. Eles aplicam à Bíblia os métodos de estudo que se faziam em filologia e em leitura de textos orientais que estavam sendo descobertos, né? A começar pelos textos egípcios, né, Champollion, os franceses, depois os textos escritos em sânscrito e mais tarde em línguas antigas, né, textos mais antigos do que os textos bíblicos, às vezes, né, e começam a traduzir dos originais. Então, Harnack usa esse método de análise estrutural da linguagem à Bíblia, né, e desenvolve toda uma linha que vai para frente. E provavelmente teólogos que também a teologia metodista acolheu e viu a validade da reflexão. Não que eles tenham todas as respostas, mas eles põem perguntas importantes para a gente entrar mais dentro do mistério do Deus que se revela, né? Então, essa teologia liberal, no Brasil, entre os metodistas também, né, eu sinto que apareceu muito em Paul Tillich. Tillich é o tipo do teólogo liberal da segunda metade do século XX. Né? E Paul Tillich, ele nos seus livros todos, né, para ele a tarefa da teologia é correlacionar a cultura humana toda, né, com a ciência, faz parte, né, essas transformações sociopolíticas, né, todos esses vais e vens da cultura, com a fé cristã, né? É que ele fala a coragem da fé, o título de um livro dele muito interessante, né, que nós católicos lemos e com muita atenção. Então, essa teologia, ela encontra em Karl Barth quase que o oposto. Eu, sem conhecer bem, eu acho que ele critica a teologia dialética de Barth. Agora, qual é a grande intenção de Barth? É colocar o absoluto de Deus, né, como realmente a grande interpretação, e não as evidências da inteligência humana, da ciência humana. Ou seja, a ciência está sempre subordinada necessariamente à fé, né? Ele constrói, né, com Karl Barth, uma tensão que a gente poderia dizer assim, entre Deus e a humanidade. O homem não se salva somente, se salva com Deus e por Deus, né?